Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas de vocês. Então eu separei aqui as melhores perguntas e eu vou dar as melhores respostas de uma maneira clara e expansiva. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque alguma dessas perguntas pode ser a sua dúvida também. E eu tenho certeza que essas respostas vão fazer muito sentido para você e vão te ajudar no seu processo de evolução e de expansão. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal para a gente distribuir aqui melhor esse conteúdo que eu considero de muito valor. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta. Por que vivo há muitos e muitos anos no mesmo lugar como se fosse um disco repetitivo, sempre tudo igual? Uau! Eu acredito que essa pergunta é uma pergunta de muitos têm essa dúvida aí, né? Que não conseguem sair do lugar e não conseguem ver resultados. Por que isso acontece? Porque não existe mudança. O que existe é a repetição de velhos padrões de comportamento que fazem você entrar num loop eterno, ficar andando em círculo em vez de seguir em frente. Porque se não existe mudança, não existe processo de evolução. Então a mudança, ela faz parte sim do nosso processo de evolução e a gente tem que estar apto a aceitar mudanças na nossa vida. Muitas vezes a gente fica criando bloqueios ou mesmo inseguros, né, de arriscar, de seguir em frente. Isso acaba empacando mesmo o nosso caminho. Tem uma pergunta muito clássica que inclusive eu adoro perguntas, tá? Quando a gente se pergunta, a gente se questiona, a gente consegue ter uma autopercepção. E a pergunta é assim: em uma escala de 0 a 10, qual é a sua disposição para aceitar mudanças, tá? É importante que a gente tenha uma alta disposição para aceitar mudanças. Quando a gente tem uma alta disposição para aceitar mudanças, mais rápido a gente acelera o nosso processo de evolução. Se você tem uma baixa disposição para aceitar mudanças, realmente você vai ficar preso naquele loop, né? Andando em círculos. E a primeira coisa que você deve mudar é o seu modo de pensar, sentir e agir. Né? Eu sempre falo aqui que quando esses três campos estão em harmonia, quando você pensa, sente e age, você cria a sua realidade. Então, muitas vezes, existem bloqueios, crenças, né, que estão impedindo a gente realmente de evoluir. Então, se você tem uma dificuldade de aceitar mudanças, provavelmente você tem alguma crença que foi instalada lá no seu passado, que está enraizada muito forte. E isso é comum, tá, gente? Às vezes a gente recebe programações na nossa vida que realmente faz com que a gente bloqueie de aceitar algumas mudanças na nossa vida, né? Às vezes a gente fica assustado, com medo, né, do impacto que aquela mudança pode dar e a gente fica com medo de se arriscar, com medo de sair da nossa zona de conforto. E isso tudo é péssimo para nosso processo de expansão. Então, assim, você pode perceber que, por exemplo, às vezes quando uma pessoa fala que vai se mudar de cidade, eu quero tentar uma vida melhor, eu quero morar na praia, eu vou me mudar de cidade. Se for algum parente seu, a gente cria um primeiro impacto. Como assim você vai largar tudo? Olha o tanto de crença que a gente tem na nossa cabeça já instalado, né? A gente fica assustada. Como assim você vai largar tudo? Mas você vai fazer o quê? Vai arrumar dinheiro aonde? Vai arrumar emprego com quem? Como é que você vai se sustentar lá? E aí a gente fica impedindo, né, a pessoa de tipo assim, viver novas oportunidades, viver a verdadeira mudança. E se a pessoa quiser tipo, buscar uma vida melhor, né, tentar se arriscar, ir lá e vai dar tudo certo e conseguir. Entende? A gente fica criando esses bloqueios. Isso é só um exemplo, tá? A gente fica criando esses bloqueios aí e a nossa primeira impressão, nosso primeiro impacto é uma resistência, né? Então, assim, saia da resistência, solta, se arrisque. É importante, tá? Pra gente poder ir conseguir dar os próximos passos e sair do lugar. Então, vamos para nossa segunda pergunta. Como eliminar crenças negativas? Uma pergunta clássica aí também.
Claro que existe um trabalho com ferramentas que ajudam a gente a dissolver essas crenças negativas, né? O meu trabalho como reprogramadora mental é exatamente esse, é a gente poder reprogramar essas crenças negativas. Existe um trabalho bem profundo que se faz em relação a isso, mas se eu fosse falar de uma maneira geral aqui, te dar uma dica para você trabalhar essa reprogramação de crenças negativas, seria a repetição. A repetição é a mãe de todas as habilidades. É através da repetição que a gente muda um programa mental. Porque imagina, a sua vida inteira você criou crenças muito fortes, como repetindo, né? Você criou conexões neurais muito fortes. E aí você precisa criar uma nova conexão. E para você criar uma nova conexão é através da repetição. Então, frases ao contrário, afirmativas do que você está acostumada com a sua crença negativa lá, você reverte e faz repetição através disso, tá? Claro que tem como acelerar esse processo com o trabalho que eu faço, mas não tem como eu explicar aqui todo nesse vídeo, nem fazer esse trabalho aqui com você. Mas eu poderia dizer que sim, a repetição é uma das ferramentas que pode utilizar para reprogramar essas crenças negativas, certo? Então vamos para a nossa terceira pergunta, que é: como posso esvaziar a mente na meditação? Alguma dica? Sim, eu falo o tanto que é importante a gente fazer uma meditação, né? Porque na meditação é o momento que a gente tem de parar, respirar, se escutar, ter uma conexão ali com o divino. Então, assim, tem muitos benefícios a meditação. E muitas pessoas que são muito agitadas não conseguem meditar, né? Mas eu aconselho para a gente esvaziar a mente. A melhor maneira é você colocar uma música, né? Tentar se acalmar, tentar esvaziar a mente. Como você pode fazer isso? Você pode começar a prestar atenção na sua respiração, porque você muda o foco, entende? Às vezes a gente está focado em tantos pensamentos e tantas coisas, nossa cabeça está tão agitada, mas quando você muda o foco dos pensamentos, da agitação que você está e começa a se concentrar na sua respiração e respirar fundo, né? Lentamente e soltar, você consegue começar a entrar nesse estado meditativo. Você começa a entrar num relaxamento profundo, você começa a tentar esvaziar a mente, certo? Eu acho que é a dica principal que eu daria aqui, é você prestar atenção na sua respiração na hora da meditação. Então vamos lá para a nossa quarta pergunta, que é: melhores ferramentas de autoconhecimento. Gente, uma das melhores ferramentas de autoconhecimento para mim são as perguntas. Quanto mais você se questiona, mais você se conhece. Tipo, isso é fato, sabe? Então, se você quer uma ferramenta boa de autoconhecimento, começa a fazer uma lista de perguntas. Tem várias que você pode achar na internet, no YouTube. Começa a se perguntar, porque você vai se perguntar, você vai se conhecer. Tem pessoas que não sabem nem o que gosta de comer. Nunca nem se fez essa pergunta. Uma coisa tão, né? Tão básica. Por quê? Porque não se conhece. E o autoconhecimento é extremamente importante na nossa vida. É muito importante você saber quem você é. Às vezes a gente fica preso num loop achando que a gente tem que ser a mesma pessoa pro resto da vida. Não é, você tá aqui para aprender, para se conhecer, para mudar, para evoluir. Então é extremamente importante você ir em busca do seu autoconhecimento. Quanto mais você se questiona, mais você se conhece, né? Tem uma pergunta muito clássica que eu adoro de autoconhecimento, que é uma das perguntas mais profundas que eu já ouvi na minha vida, que é assim: o que minha alma anseia expressar através da minha existência? Uau, olha que pergunta, que é exatamente isso. O que a minha alma anseia expressar através da minha existência? O que eu tô fazendo aqui? Qual que é o meu propósito de vida? Entende? Então, assim, quando eu comecei a responder as minhas perguntas, eu comecei a me conhecer muito mais e descobrir várias coisas, inclusive o meu propósito de vida. E a gente só descobre o nosso propósito através do autoconhecimento. E acredite, todos nós temos um propósito aqui, todos nós temos uma missão aqui. É o que você pode agregar
de valor na sociedade através dos seus dons, das suas habilidades, da sua capacidade criativa. Então é muito importante a gente ter esse autoconhecimento. Eu acredito que a primeira ferramenta de autoconhecimento que você pode, de melhor, assim, na minha visão, é os questionamentos. Né? Eu acho que assim, é a número 1 de todas. Depois vem outras, claro. Eu gosto muito do Enneagrama, que é estudo dos comportamentos. Eu acho assim, um estudo fantástico também de autoconhecimento. Tem vários, como até mesmo astrologia. Tem tanta ferramenta de autoconhecimento, mas se eu fosse você, começava pelos questionamentos, certo? Então vamos para a nossa quinta pergunta, que é: a telepatia existe? Sim, gente, a telepatia existe. Por quê? Porque você tem no seu cérebro o maior raio transmissor e receptor de frequências vibratórias do mundo, do planeta, poderia dizer do universo. Mas como a gente está falando, vamos tratar só desse planeta aqui. Porque a gente emite frequências. E quando a gente emite frequências, essas frequências, elas viajam maior do que a velocidade da luz e viajam em quilômetros de distância. Então, muitas vezes, você pode testar a telepatia. Você tá ali concentrada, pensando naquela pessoa e do nada, você pensou naquela pessoa e aquela pessoa te manda mensagem na mesma hora. Você acha que é coincidência? Não, ela realmente sentiu a frequência que foi emanada. Então, assim... Ou então você tá pensando naquela pessoa, aquela pessoa te liga, né? Isso é clássico. Comigo, pelo menos, já aconteceu várias vezes. Então, assim, isso é, sim, a telepatia. Claro que nós, seres humanos, poderíamos desenvolver uma telepatia que nem nos filmes muito maior, mas eu acho que isso aí está além de muita coisa, que nem vou entrar na questão aqui nesse vídeo. Mas, sim. A telepatia existe e ela funciona assim por conta desse poder da nossa mente, certo? Então vamos para a sexta pergunta. Como fazer para não sentir solidão? Eu acredito que a solidão é uma ilusão, porque a partir do momento que você escuta a sua voz interior, entende o seu poder interior e você descobre que você faz parte de uma centelha divina, de algo muito maior, que tem tudo que você precisa em você, você começa a amar estar na sua própria companhia. Tem muita gente que não gosta de estar na sua própria companhia, tem pavor, pânico de ficar sozinho. Isso é algo que realmente precisa ser trabalhado. Eu acredito que é um trabalho profundo a se fazer aí no seu interior, para que você comece a amar estar na sua própria companhia. Então, para mim, a solidão é só um ponto de vista e talvez uma pequena chavinha aí que ainda não virou, vamos dizer assim, né? Eu, por exemplo, amo estar na minha própria companhia, eu amo ficar sozinha, sério, eu gosto muito. Às vezes eu tenho um lugar lá que eu gosto, que eu vou pra minha própria companhia mesmo, pra ativar ali a minha capacidade criativa. Quem me acompanha nos stories do Instagram sabe que eu faço isso direto. Às vezes eu pego um hotel pra ficar sozinha, pra ativar a minha capacidade criativa ali, começar a criar um monte de coisa. Adoro fazer isso, adoro estar na minha companhia e vou sozinha mesmo, volto sozinha, certo? Então aprender a estar na sua própria companhia faz parte do seu processo de evolução. E vamos para a última pergunta, que é: tampar o umbigo funciona? Eu recebi muito essa pergunta lá no meu direct, na época que eu acho que a Jade estava no Big Brother e ela tampou o umbigo e aí virou moda e todo mundo começou a tampar o umbigo. Então, respondendo essa pergunta aqui, não funciona. Mas pode funcionar se for por efeito placebo. O que é o efeito placebo? É você acreditar fielmente, né, ter fé que aquilo vai funcionar, aí realmente pode funcionar. Porque é aquela história, né? O poder da fé gera uma carga de energia tão poderosa, né? Quando você acredita, tem fé que aquilo vai acontecer, que aí realmente pode acontecer. Então, se você realmente acreditar, usar o poder da mente, que é muito poderosa,
e acreditar que aquilo vai funcionar, aquilo vai acabar funcionando. Mas, de um termo mais fisiológico, não funciona. Por quê? Imagina, nós temos campos de energia, né? Temos vários chakras no nosso corpo, inclusive o chakra umbilical, que troca energia com o universo, que troca energia com as pessoas. E aí as pessoas começaram a achar que se tampasse o umbigo, poderia proteger a sua energia. E não é assim que funciona. Por quê? Porque tudo é energia. Tudo é feito de átomos, né? Se você dar um zoom aí na sua mão, você vai ver que 99,999% é de espaço vazio, ou seja, energia. Então a gente está transmitindo frequência, né? A gente tem um campo eletromagnético que a gente não consegue ver aos olhos nus, mas ele existe, a gente sabe que existe, que tudo é energia. Então é como se fosse o seu celular. Vamos supor, o seu celular, ele transmite uma frequência, né, que é captada por outra frequência através de um satélite que faz você receber ligação ou ter acesso à internet, Wi-Fi. Você não consegue ver essa ligação, certo? Essa transmissão, mas você sabe que existe. E o seu celular, ele transmite uma frequência e ele passa através de qualquer matéria. Sabe o que significa? Ele passa através do tijolo, do vidro, do ferro. Você tá num prédio, no 14º andar, e você ainda consegue usar o seu celular, você consegue ter acesso à internet, você consegue receber ligação. Como isso é possível? Porque existem frequências, certo? E ela passa através de qualquer matéria. Ela passa através do vidro, do tijolo, do ferro, da madeira, de tudo, de qualquer matéria. Matéria é aquilo que a gente, né, toca. Então, a mesma coisa acontece com a sua energia. A partir do momento que você coloca um tampão no umbigo, você continua transmitindo energia. E não é porque você vai colocar um esparadrapo que essa energia não vai passar pela matéria. Entende? Então, tecnicamente, não funciona. A não ser que você tenha muita fé e realmente acredite que aquilo vai funcionar. Certo? É isso, meus amores. Gratidão. Espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Espero que essas perguntas aí possam ter tirado alguma dúvida aí de vocês de alguma maneira. E se fez sentido, já deixa seu like, se inscreve no canal pra gente distribuir esse conteúdo aí. Tá bom? Gratidão e um beijo no coração.